Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu ouvinte. Eu sou Leonardo, estudante ator e um usuário formidável da forma de combate da água. Bem, eu sou o Wilson e eu ainda não sei o que a gente vai fazer hoje. É meio impressionante pra mim ter começado já a segunda gravação, né? Eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse uma vitória mesmo. A gente tava falando de objetivos naquela semana, e daí meio que parece que tudo culminou pra atrapalhar. Mas aqui estamos, conseguimos chegar aqui hoje. Mas eu acho que o maior problema de todos foi decidir o que ia ser o tema. Uhum. A gente ficou em dúvida entre bastante coisa, né? Mas a gente acabou optando pelo que a gente vai efetivamente falar por motivos de preferência mesmo. Sim. E hoje a gente vai falar de algo que foi muito comentado no ano passado e no ano retrasado, 2020, 2019, que foi Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. E, cara, é o anime do Tanjiro, né? E agora devia ser uma dublagem na Netflix, meio que tá voltando um pouquinho na boca do pessoal, que provavelmente tem gente que vai reassistir, vai ter muita gente que vai procurar de novo o anime só pra ver essas cenas só que dubladas agora. Ou vai conhecer, né? Porque tá na Netflix e tal, a Netflix Aham, deixa mais acessível. fora que ela fez uma propaganda legal disso. Exatamente. A gente vai falar um pouco até dessa história de dublagem mesmo, porque estão vindo muita coisa dublada pra cá agora, que tipo, não vinha, na verdade vinha muito tempo atrás, no caso quando teve Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Pokémon, quando teve aqueles animes dos anos 90, 2000, bem no comecinho de 2000, tá vindo tudo dublado. Daí, parece que travou, só tinha Pokémon dublado aqui, e olhe lá, não tinha quase mais nada nem disso. E agora parece que tá voltando essa onda de dublagem, né? Eu fico particularmente bem feliz com isso, porque gosto de seguir na área e tal. E como eu gosto de animes e tal, eu fico muito contente de ver que é uma modalidade de arte que eu gosto tanto, né, que é a dublagem. Tá chegando nos meus animes, nos meus queridinhos animes, né? Eu fico bem contente. E acho bem da hora que isso tudo esteja acontecendo e tal. E, bom, com essa explicação prévia já bem estabelecida, acho que a gente já pode começar a falar um pouco sobre Kimetsu no Yaiba. Bem, acho que a partir de agora, com tudo já bem explicadinho, comentamos um pouco sobre a dublagem, a gente já pode começar a falar um pouco sobre a obra em si. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que vai ter spoilers, pra quem não assistiu, mas esses spoilers vão ser meramente opinativos mesmo, a gente vai comentar mesmo sobre algumas cenas, sobre alguns acontecimentos, e sobre como aquilo reflete nos personagens, reflete nas ideologias e reflete em bastante coisa, tanto em produção quanto em roteiro mesmo. Bem, a gente não sabe ainda o que vai ficar tão amontoado, porque provavelmente a gente vai falar de muita coisa ao mesmo tempo. Então, se ficar um pouco confuso, a gente já pede desculpa desde já. Você quer começar, Léo? Posso começar. Então, bom, Kimetsu no Yaiba, ele é um anime bem simples, né? No sentido de você entender ali o contexto base. Então, no primeiro episódio ali, você já tem o Tanjiro e a Nezuko e você entende qual que é a deles, né? Tipo, o Tanjiro é um rapaz que perdeu tudo que ele tinha, né? Toda a vida, como ele conhecia, para os Oni, né? Que são os demônios e tal, que assolam aquele mundo. E a irmã dele se tornou um desse, só que, tipo, ela é diferente. Ela não virou um monstro que nem todos os outros, né? Ela parece que tem sentimentos e se lembra de quando era uma humana. E aparentemente, sabe, não vai causar mal aos humanos, comendo eles e coisas do tipo, que é como os Onis funcionam. Então, direto no primeiro episódio, você já tem uma ideia boa de como aquilo vai proceder, né? A respeito de que o objetivo final dele é efetivamente curar, né, a irmã dele, se é que é exatamente essa palavra, né, curar, mas salvar a irmã dele dessa condição que é muito, muito dura. Então, a partir dali, a gente já tem algumas cenas bem impactantes de mortes e tal, mas elas são, especialmente para, na minha visão, evidenciar o laço que o Tanjiro tem com a Nezuko, né, que é a irmã dele, que é um dos principais temas tratados, né, durante o anime, né, que é essa questão da relação entre os irmãos, né, e como esse laço que eles carregam é algo importante e que pode sobrepassar, né, pode ser de extrema importância para que você consiga viver a vida, né, essa união e tal. Claro que, bom, hoje em dia, irmão é um tema muito conversado, até por conta de relações tóxicas, existem muitas relações tóxicas e tal. Mas eu acho que, assim, ainda é uma mensagem muito positiva para os dias de hoje, em que, bem, a gente precisa muito se unir e tal, e a família nem sempre é o caso, mas se você conseguir se unir com a sua família
Isso é muito importante e é muito positivo. Bom, eu vou falar minha opinião agora sobre Kimetsu e algumas coisas que eu talvez não concorde muito com ele. Primeiro, eu acho a obra muito bonita, emocionante, mas eu não deixo de ver alguns problemas que ela carrega. Eu não vejo que são problemas tão grotescos e tal, mas são problemas que, assim, existem. E mesmo assim a obra ainda é muito divertida e dá pra assistir ela muito de boa. Mas o principal aqui é que ela é uma obra que fala sobre reconhecer a perda e tentar buscar de volta uma forma de viver. Porque, como a gente disse, ele perde tudo no começo. Ele perde a família, ele perde a maneira dele de viver. E ele tá muito perto de perder a irmã dele pra algo que nem ele sabe o que é. Que foi o que sobrou, né? Aham. Tipo, sobrou praticamente no início o corpo da irmã dele e o que era o resquício dela. Porque parece que ela ainda não é mais a irmã dele. Mas parece que tem alguma coisa que é dela. Fica meio uma amálgama do lado meio que Oni e do lado meio que Nezuko daquilo ali. E tem o Tomioka, que pra mim é o melhor personagem daquela série, eu acho ele muito da hora. Que ele encontra os dois, o Tanjiro tentando salvar a Nezuko e a Nezuko nas costas dele no momento que ela tá terminando de se transformar, e parece que é bem nesse ponto, assim, antes dela, depois ela ter deixado de ser humana, enquanto ela tá se transformando no Oni. E o Tomioka, ele chega no exato momento que a Nezuko começa a atacar ele, o que é um pouco contraditório com o resto do anime, mas eu acho que essa cena é muito impactante pelo seguinte fato, de que logo em seguida, quando o Tanjiro defende ela do Tomioka, que o trabalho dele é matar os Onis, é a função dele. O código dele é não deixar nenhum deles vivos, porque são eles que destroem o mundo, no caso. E quando ele defende a Nezuko, o Tomioka parece que ele não entende aquilo, ou talvez ele entenda, ou ele não quer apenas abrir os olhos dele pra ver o que tá acontecendo exatamente, pra tentar consolar o Tanjiro e depois ver o que faça com a Nezuko. Ele quer primeiro matar a Nezuko pra depois consolar o Tanjiro. E, tipo, isso mostra uma parte da relação de trabalho que existe hoje em dia, eu acho, que meio que prende as pessoas nessa história do trabalho delas, que elas só não podem sair daquilo e... Elas não podem ser inflexíveis, você diz. Na verdade, elas não podem ser flexíveis. É, eu falei errado. Elas têm um ponto e elas não podem desviar daquilo. Elas não podem desviar daquele ponto. E é bem de boa, eu acho. É algo que não é tão abordado, mas está ali, tá ligado? Voltando à cena em si, quando a Nezuko volta, assim, pra meio que... ela estava meio desacordada, enquanto ela reacorda depois de ter tentado atacar o Tanjiro, e ela vê o Tomioka indo atacar ele pra fazer ele desmaiar ou algo do tipo, que não é muito bem explicado na cena, porque tá tudo acontecendo muito rápido, é um choque enorme pros três personagens. Acaba que ela entra na frente do Tomioka pra impedir ele de atacar o Tanjiro, em vez de ir pra cima do Tanjiro pra tentar comer ele. É algo que nunca o Tomioka havia visto, e o Tanjiro, como nunca tinha visto um Oni, pra ele aquilo ali pode ser um Oni comum, mas ele ainda não tá nesse mundo. E o Tomioka meio que vendo aquilo e vendo que eles vão tentar resolver esse problema da Nezuko, ele manda o Tanjiro pro mestre dele, depois de dar os devidos tratamentos, tanto para ela quanto pro Tanjiro. O que acontece é que depois disso, a gente vai ter todo um arco de torneio, que por roteiro eu acho que ele é muito curtinho, mas assim, ele tem algumas cenas muito impactantes, como por exemplo a do Satou, e também a do Oni Verde, que eu não lembro o nome agora, que são cenas muito bonitas também. Todo esse arco engloba grande parte do treinamento do Tanjiro pra se tornar, né, um caçador. Demon Slayer, né, e ele competindo e tal. Eu acho que essa sequência, inclusive, reassistindo dublado agora, né, que eu vi com uma certa... há pouco tempo, né, tá bem fresco na minha memória. É uma das melhores partes do anime, na minha opinião, assim, de longe. Todo o treinamento dele e tal, é tudo muito bem dirigido, a mensagem fica muito clara. Todo o plot twist, né, por trás das crianças do Urokodaki não voltarem, daquelas crianças, né, que estavam ensinando eles serem, na realidade, ex-alunos que morreram, né, porque falharam, e aí por isso o motivo deles serem tão rígidos, porque querem que o Tanjiro consiga, né, superar esse desafio. É muito lindo, eu me emocionei quando eu vi pela primeira vez, e quando eu vi pela segunda vez agora também me emocionei de novo, porque eu acho que de longe, toda essa sequência do torneio é uma das melhores partes do anime. Eu acho que a sequência do torneio, ela evidencia um dos primeiros problemas que eu vejo no anime.
Eu acho o anime muito bonito e tal, eu adorei essa parte do torneio também, principalmente o plot twist, que já foi falado, e eu acho que o maior plot twist foi a gente descobrir que o Satou tava morto quando ele tava ajudando o Tanjiro, era meio que o espírito dele, ou sei lá. Tem gente que fala que era uma alucinação, só que não faz nenhum sentido, na verdade, isso, porque ele nem conhecia o Satou e as outras crianças, só que elas estavam lá. É muito legal porque eles não explicam o que foi, mas a mensagem fica dada, né? Não fala se é um espírito e tal. E aí fica pra você interpretar o que foi aquilo, né? É, você consegue entender perfeitamente, mas assim, você saber o que aconteceu, literalmente, é um pouco complicado, porque não tem nenhuma explicação, mas assim, a Não é cena. relevante. Exatamente, não é relevante. A cena não precisa disso pra funcionar. E o negócio do torneio, quando o Tanjiro encontra esse Oni diferente, e tem a revelação que ele matou todas aquelas crianças que ajudaram o Tanjiro, e, tipo, o Tanjiro vence, é uma cena muito marcante. É um negócio que você fica, caralho, olha só isso. O negócio, ele parece ser um pouco diferente. Ele não tem muito apego aos personagens, ele mostra como o mundo ele é duro, como. E eu vejo esse negócio do Oni como um negócio que era muito comum. Nessa época aí, no finalzinho do Edo, quando vai começar a Primeira e a Segunda Guerra, tem uma questão que é a violência que existia no Japão e tal, que é por causa de um país feudal, que estava saindo, na verdade, do feudalismo, que é um país extremamente xenofóbico, extremamente machista e extremamente capacitista com as crianças. Se você é uma criança que é meio inútil desde essa época, você é tratada como um peso. Então, você acaba sofrendo tanto vários tipos de abuso e isso acaba trazendo muito peso para o que é ser adulto no Japão. E uma coisa que eu vejo é que uma representação do Oni na história seriam os adultos que acabaram se perdendo por causa do seu trabalho. Tanto que a grande maioria deles, no caso dos Onis, acontece algo interessante no anime que é mostrado uma parte da backstory deles nos episódios que eles aparecem. Porque eles são, na verdade, inimigos sazonais e tal, que aparecem em um, dois episódios e acabam perdendo e etc. Porém, sempre é mostrado, através de alguns flashbacks deles e de algumas coisas que eles guardam depois de eles terem se transformado, sempre mostrado o que eles faziam antes deles se tornarem, como eles eram sendo humanos e tal. E parece que isso meio que evidencia parte desses problemas do Japão, que é uma cobrança enorme para todo mundo, da sociedade, dos pais, da família, dos amigos. E também é muito mostrado como as pessoas eram marginalizadas por alguns problemas que não precisavam marginalizá-las. Eu acho isso uma ideia muito interessante, mas também não é o enfoque do anime. É mais uma coisa que tá lá, que você pode perceber ou não. Acho uma interpretação muito legal. Nunca tinha pensado nos Onis dessa maneira, mas bem bacana. Quando eu fui pensando nisso, eu fiquei meio em choque, porque fez muito sentido na minha cabeça. Só que uma coisa que eu não sei exatamente é se talvez a gente não tenha fazendo não fosse um anacronismo isso. O que pode ser, mas tem a licença poética e tal, então não é um problema. O real problema da obra, na minha opinião, é a velocidade dela. Tem um negócio que tá acontecendo hoje na indústria dos animes que eu sempre acabo comentando com o Léo e com os outros amigos nossos, que é a velocidade. Você pode ver que de 90 pra cá, os animes eles são muito grandes. Tem o Dragon Ball, tem o Naruto, tem Bleach, tem One Piece. Todos eles são obras que todo mundo brinca. Que, nossa, tem mais de 700 episódios, nunca que eu vou ver isso, eu tô com preguiça. Mas, cara, é porque eles foram feitos pra ter tudo esse episódio, pra ter uma história mais longa, uma história que às vezes era pra ser mais. Era mais para ser mais comercial mesmo, pra ter mais coisas pra vender e tal. E acabava que um fã mesmo ia acabar comprando só pra saber o fim da história, o que aconteceu com os personagens e tal. E é uma jogada de marketing, querendo ou não. Mas assim, acabou criando histórias que tiveram problemas nos seus finais ou nos seus meios, porque ficaram muito longas. Pra mim, a história de Kimetsu ela é tão curta e tão rápida que ela não cria problemas, mas ela cria algumas faltas. Por exemplo, o laço da Nezuko e do Tanjiro, ele não é tão mostrado antes do anime. Ele tem, tipo, uma, duas cenas, e depois ele tem algumas cenas reafirmando esse laço. Mas, me parece levemente forçado para ele existir. Eu não acho que é um anime masterpiece, mas é um anime que eu assisto com gosto, porque é gostosinho de ver. Tem cenas emocionantes, é um negócio que você sente batendo o coração com muita adrenalina, você sente medo dos personagens morrerem, porque é mostrado que muitos outros personagens que te são apresentados morrem facilmente. Você sente, assim, que tudo pode ser perdido em um piscar de olhos por uma decisão da autora, que não vai ser errada, mas vai ser uma decisão. E você fica pensando naquilo com uma adrenalina, com uma espécie de medo, uma angústia, enquanto tem todo
todo aquele plot, todas aquelas lutas e cenas maravilhosas e muito bem animadas, tudo ao mesmo tempo. Isso é muito divertido. E muito bem dirigidas também. Acho que é um dos outros pontos mais importantes de vocês focar que... É claro, bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito da mensagem e tal, do laço deles. Eu acho que ela não é tão reafirmada assim, mas eu acho que o que a gente tem já é o suficiente pra você criar realmente um afeto e você ver que eles se importam muito um com o outro. Inclusive usando muitas vezes da comédia pra fazer isso, que é uma coisa que eu reparei, que é muito interessante, que às vezes ele coloca uma cena do Nezuko, meu Deus, fiquei louco. Do Tanjiro ficando bravo com alguém porque falou alguma coisa da Nezuko assim e tal, mas que é uma coisa bem pra mostrar que eles têm uma relação muito assim, de se importar mesmo, por mais que, tipo assim, ela não fale nada, ela só deu uns rar, saca? Então, eu acho que eu discordo um pouco do Wilson. Mas antes, voltando no ponto anterior que eu tava falando, é inegável que, tipo assim, por mais que você seja mais do meu lado, assim, de achar que é o suficiente, ou mais do Wilson, de achar que falta, é inegável que as cenas são capazes de construir um clima maravilhoso de você ficar com medo e tal, e realmente você sentir, e da direção e tal, e tudo isso só ajuda porque as cenas são fantásticas. Por mais que, bom, é o primeiro torneio. Vou cortar um pouquinho, porque eu quero falar uma coisa. Sabe por que eu assisti Kimetsu? Eu tenho um amigo que ele mora longe agora, porque eu me mudei, né, faz 3 anos, daí eu fui visitar ele, daí ele falou, cara, tu tem que assistir esse anime. Tava, tipo, no 6º episódio, e eu falei, pô, vou primeiro assistir Evangelion, daí eu vou assistir Boku no Hero, ver a 3ª temporada de Castlevania que vai lançar depois disso, e daí eu assisto. E foi o que aconteceu, eu fiz exatamente isso. Só que daí, quando eu fui assistir, já tinha acabado o anime, acho que eu tinha assistido uma semana depois de lançar o último episódio. E daí, eu fui vendo, e tipo... cara, ele mostrou algumas cenas meio que desconexas e tal, com aquela música, com aquele desenho. Eu falei, caralho, que negócio bonito, mano. É um negócio emocionante mesmo. Eu não tinha nenhum contexto, eu só vi a cena perdida assim. E hypei. Porém, eu tava mais hypado pra fazer outras coisas. Então no final eu vi tudo, e daí eu fui assistir Kimetsu e falei, caralho, é muito bonito mesmo. E é isso, eu gostei. Eu depois fui percebendo os problemas, porque eu me senti incomodado depois de assistir com algumas coisas, mas eu não sabia o que era. E daí eu percebi que os únicos problemas pra mim eram esses mesmo, era a velocidade, que tinham algumas cenas que podiam ser um pouquinho mais longas, alguns arcos, na verdade, que podiam ser um pouquinho mais longos, e dar mais algumas coisas pra nós da história e tal. Mas ainda assim é muito bom, já é o suficiente, mas é que na minha opinião seria melhor ter, por exemplo, uma temporada a mais do anime, seria meio que alongada, porque as outras temporadas tiveram alguns episódios a mais pra explicar algumas coisas. Mas ainda assim, eu achei emocionante demais o anime. Eu vou de novo passar a palavra pra você, Léo. Tranquilo. Bem, eu acho que é bem interessante. Concordo que eu também acho que ele não seja uma masterpiece, principalmente por causa de um outro problema que eu vejo mais gente falar, e que eu acho que é um problema real, mas, assim, não é algo que eu me importe tanto, mas é uma coisa que é bem real, que o pessoal fala também, que é a respeito dos personagens serem, todos eles seguirem mais ou menos um padrão, que é pra você gostar bastante deles serem bastante carismáticos e, tipo assim, a grande maioria deles é gente fina. Acho que o único que foge um pouco disso acaba sendo o Inosuke, que é mais lá pro meio e tal, mais pro fim da temporada, que ele tem um perfil um pouco diferentão e tal. Mas ainda assim isso é uma coisa que eu vejo, porque cai um pouco também naquilo que você falou de ser comercial, né? Então você precisa criar um carisma ali muito forte. Você precisa que as pessoas se apeguem àquilo até pra comprar mesmo, né? Até para as pessoas se emocionarem sem você, tipo, fazer uma história tão... talvez tão, assim, muito mais complexa. Porque o que eu acho de Kimetsu é que, assim, ele consegue ser bem profundo naquilo que ele quer falar, mas é simples. Acho que existe uma confusão muitas vezes entre complexidade e simplicidade e ser profundo ou raso. Porque, por exemplo, esse caso do Kimetsu é um caso que eu acho que ele fala sobre temas profundos, não são sobre temas assim tão rasos, é uma coisa que você não se importa e tal, sabe? Falando sobre família, sobre objetivo, sobre perder tudo que você tem e reconstruir um caminho. É algo bem profundo, mas é abordado de uma maneira simples, saca? Ele é bem linear, não apresenta nenhum buraco. Uma vantagem disso que é muito da hora é que o anime, ele tem o público-alvo dele, ele foi, tipo, perdido. Sabe por quê? Porque ele é vendido pra todo mundo agora. No anime não, o mangá, vou corrigir um pouquinho. Porque o mangá ele tava sendo produzido principalmente no Japão e não tinha nenhuma edição oficial em nenhuma outra língua, porque tinha só o anime por enquanto.
E daí o pessoal tava começando a produzir os mangás e tal. E nesse meu tempo, meio que terminou o mangá lá fora, no Japão. E eu fui ver, porque acho que havia notícia, acabei entrando em outra, e outra, e outra. E cara, é um mercado que ficou muito grande, tipo, por causa do Kimetsu. Tem muito collab entre a história de Kimetsu e algumas marcas. Como, por exemplo, lembro que uma que eu achei engraçado foi, tipo, a Nestlé lançou umas latas de biscoito mesmo, mas não era exatamente bolacha, água e sal, não era também cookie, era um biscoito japonês, não vou lembrar o nome agora. Mas eles lançaram esse negócio junto com eles. E, tipo, tinha, acho que eram 8 ou 16 latas diferentes com os personagens de Kimetsu. E, cara, alavancou tanto a venda da Nestlé quanto as vendas do mangá. E o mangá tem um fato muito interessante que ele é mais comprado por idosos e adolescentes de entre 14 e 16 anos, porém, ele também é muito comprado por pessoas que têm acima da cidade ou abaixo de 60 anos. E eu fui ver que era um negócio que, tipo, o Kimetsu estava sendo vendido para essas duas pessoas, porque era meio que para reformar esses laços, que é, tipo, algo que estava acontecendo muito no Japão, eram as crianças estarem se distanciando muito dos avós ou dos pais que são um pouco mais velhos, porque lá acaba que a taxa de natalidade é muito, muito tardia, as pessoas acabam tendo um filho muito velhos. Então, o seu filho acaba sendo muito mais novo que você, e é isso. E meio que as pessoas estavam usando o Kimetsu para ter uma conversa de pais e filhos, ou de avós e netos, e meio que conversar sobre a história, comprar a história e consumir a história para se conversarem, para terem um laço mais forte. E isso eu achei muito legal, muito interessante, que é algo que eu vejo um pouco aqui no Brasil. Acho que o mais perto que a gente vai ter aqui no Brasil vai ser futebol, que em geral acaba sendo muito pouco na semana, então muitas vezes a gente não tem muito sobre isso, mas acaba sendo o que acontece no Brasil, na minha visão. É algo simples de você consumir, dá pra você discutir por várias perspectivas diferentes, fora que é bonito, então é super agradável e não é um sacrifício pra ninguém. Fora que no Japão ainda tem uma questão muito legal que, bom, o anime se passa no Japão e tal, então traz questões históricas bem importantes e válidas que une mesmo as pessoas de lá, né? Então, acho que é bem interessante isso. Apesar da gente falar que é comercial, que às vezes pode ficar com uma cara meio, não, o anime ele é só pra vender, é só pras Eu grandes. gosto dos capitalistas, meu. Grrr. Isso. Mas não, às vezes, sabe, ele é bem comercial, mas sabe, tá propondo coisas interessantes também pras pessoas. Uma prova muito grande disso é, sei lá, alguns familiares meus que recentemente eu entrei em contato e eles falaram que assistiram, sabe? E curtiram e tal, e deu pra ter uma conversa legal, foi bem bacana. Eu concordo com isso daí que o Léo falou, porque é essa a minha visão do anime. Eu tenho um grande problema, que eu gosto de pegar obras que me parecem complexas ou que trazem mensagens muito profundas e bem trabalhadas, porque eu gosto de pensar nessas mensagens várias vezes durante algum tempo depois de ter assistido a obra. E eu tenho um grande problema de assistir obras que não trazem essas mensagens, ou que as mensagens são muito subliminares e acaba que elas não são muito exploradas, enfim. No caso, eu vi isso com Samurai Jack e Duelo Shaolin também, que eu assisti muito recentemente, foi esse ano ainda. Foram duas obras que, cara, elas são muito mais por nostalgia do que por uma história mesmo. Mas ainda assim é muito gostosinho de assistir. Porque ambas as duas não trazem temas muito profundos, até porque são para crianças de até 12 anos, e também porque elas foram feitas há um tempo atrás, acho que há 20 anos quase, Samurai Jack, e o Shonen começou há 10 ou mais, que era assim uma forma diferente de escrever. A gente vê que tem nesse tipo de obra, na verdade, tipo de desenho em geral, eu percebi pelo menos que houve uma mudança muito drástica em como as obras estavam abordando os temas, meio que em 2012 pra frente. Que, por exemplo, aqui no Ocidente teve o quê? Teve Hora de Aventura, Steven Universo, Apenas um Show. Foram obras que começaram um pouco rasas, bem divertidas e tal, muito nonsense. Depois pegaram e subiram muito rápido uma escalada para ficar um negócio mais profundo e mais pensativo mesmo. Lá no Oriente, aliás, eu percebi que isso começou meio que com Full Metal, que começou a trazer algumas coisas sobre perda, sobre poder fazer laços novos e meio que seguir um caminho para chegar num objetivo, que é o que eu vejo muito pelo Edward e pelo Alphonse. Também pelo Mustang, mas o Mustang eu vejo um pouco menos isso, porque ele tem uma visão um pouco mais pessimista dele próprio. Mas isso a gente vai deixar para outro episódio. E depois foi continuando, por exemplo, com Shingeki. Shingeki começou a trazer um negócio muito mais sobre como os genocídios funcionam, como as guerras são ruins, etc.
E foi continuando nessa onda, logo pós Shingeki, veio muito anime que tava trazendo temas mais profundos, principalmente nos shounens e nos seinens. E eu acho isso muito interessante, porque parece que você consegue ainda aproveitar uma obra dessas, ainda existir uma obra que você não precisa ter nenhum problema, ficar pensando nos problemas existentes do mundo, porque ela aborda eles. Você ainda tem uma obra como Kimetsu, que ela não aborda nenhum problema literal do nosso mundo, mas aborda coisas que podem acontecer no seu dia a dia e que você pode se incomodar. Mas ela não é um negócio tão visceral, então qualquer um pode assistir no final. Bom, e acho que pra terminar, pelo menos na minha opinião, voltando um pouquinho naquele negócio que o Leonardo tinha falado, sobre os personagens. Ele falou que o problema dele era com os personagens muito mais comerciais e muito mais atrativos. Eu tenho um problema um pouco parecido com isso, que parece que a maioria dos personagens é muito pouco desenvolvida. Tipo, eles têm algum desenvolvimento que é para existir um desenvolvimento, é para existir alguma coisa, mas parece que a história só é focada no Tanjiro com a Nezuko, e todos os personagens estão ali meio que para existir mesmo, e fazer parte da história. Mas, como eu não li muita coisa do mangá depois que o anime acabou, eu li só até onde foi o filme, no caso, eu acho, eu não sei se isso muda um pouco mais pra frente. E, aliás, eu espero que mude, porque são personagens que têm algumas backstories legais. O Zenitsu, por exemplo, ele tem aquele papo de ele não é bom, mas ele sabe fazer algumas coisas. Isso é muito bom pra geração hoje em dia. Que eu acho que aqui no Brasil é um problema muito grande também, que é essa história de, por exemplo, fazer faculdade, envelhecer, amadurecer e se tornar um adulto produtivo ou um adulto feliz, porque parece que não dá pra ser as duas coisas hoje em dia. Isso é um fato muito interessante que acontece com o Zenitsu, porque é mostrado que ele tinha uma das técnicas mais fortes, assim, que eram mais importantes, só que ele não sabe usar direito, ou ele só sabe usar um pedaço da técnica, e parece que nem ele sabe que ele faz isso. Então, parece que se o personagem for bem desenvolvido pra ele meio que se aceitar do jeito que ele é, pra ele continuar do jeito que ele é, ou até mesmo se melhorar através disso, e meio que focar no que ele é bom e não focar em melhorar o que ele é ruim, vai ser um personagem muito interessante. O Inosuke cresceu sem família, também é um personagem muito interessante pra se tratar, porque no anime ele é muito... ele só brinca praticamente, ele não tem muito mais do que isso, a personalidade dele é brincar. Ele parece que tem sempre se desafiando a fazer umas coisas muito bestas e muito loucas, só pra se desafiar mesmo e ter alguma coisa pra viver, porque parece que ele é muito vazio, que ele não consegue meio que se desenvolver com ele mesmo. Parece que ele é só um alívio cômico, né? E acho que talvez seja isso que Exato. a gente queira que mude um pouco. Isso é uma coisa que eu concordo bastante com Me o incomoda. Mas ainda assim, é um personagem que, se for bem tratado daqui pra frente na obra, o que eu acho que vai ser, porque é algo que eu chuto que vai acontecer, porque não é algo tão difícil de perceber, entendeu? E eu imagino que a autora tenha pensado em fazer isso, porque ela pensou em alguns plots assim mais pra frente, um pouquinho antes, que é demonstrado, por exemplo, com o Michael Jackson, né? Que ele tem muitas formas de se mudar, muitas formas de entrar meio que no mundo e tal, de maneira que ele não se atrapalhe. E eu imagino que ela pode ter usado esses plots para melhorar os personagens. Vale realmente citar que, bom, é a primeira temporada que a gente teve, até que não é tão esquisito que ela foque principalmente nos protagonistas ali, que é o Tanjiro, a Nezuko e tal. Mas o próprio vilão, que nem você disse, o Michael Jackson, né, o Muzanki Butsuji, eu não sei se é assim que fala. Ele mesmo, a gente só sabe que ele existe, que ele provavelmente tá aí há um tempão, mas a gente não sabe, tipo, qual que é o objetivo dele, a gente não sabe se vai ter realmente alguma questão mais profunda e tal. Então, realmente, acho que apesar de todas essas dúvidas que a gente tem, um pouco é porque tá no começo também, né? Então, a gente não pode tratar isso como... A gente pode falar que a obra vai ser curta, mas eu acho que curto vai ser uns 70 episódios. Eu acho que ela tá no primeiro terço dela, no primeiro quarto dela, como anime. Eu acho que ainda tem bastante coisa que a gente vai ver, bastante coisa que a gente vai se emocionar. E eu acho que ela vai melhorar daqui pra frente cada vez mais. Aliás, eu espero que isso aconteça, porque pode ser que ela passe de apenas bom pra uma masterpiece mesmo. Exatamente. Bom, eu sou o Wilson. E eu sou o Leonardo, ainda buscando transformar a minha irmã de volta em uma humana. E até o dia de hoje eu não assisti o último episódio de Kimetsu. Esse foi o Laocia 2. Espero que vocês gostem. E até a próxima.